As imagens foram feitas por um produtor rural da região de Maracaju, sul do estado. A cultura de milho ficou comprometida com a geada do início de junho, temperatura em torno de 2 graus. A folha congelada, a lavoura perdida. Plantação não resiste a excesso de chuva e nem baixas temperaturas, conforme explica o analista de grãos da FamaSul, Leonardo Carlotto. Como exemplificado no vídeo, nós vimos que é uma lavoura já num estágio mais avançado. Ele estava ainda em um processo de reprodução, onde ele estava enchendo o grão, estava passando quase para o processo de maturação. Esta é uma fase crítica para a lavoura do milho em relação ao clima, que é um fator climático que é a geada. Quando a geada ataca a planta neste período, ela acaba matando a planta, porque ela congela a planta. Seria a mesma coisa que um ser humano exposto ao tempo e uma baixa temperatura. Ele morre por hipotermia, a planta tem quase o mesmo sentimento, vamos falar assim. Então ela morre, as células, ela cessa o seu desenvolvimento e ela não consegue mais encher o grão. Os fatores climáticos afetam várias lavouras no estado. Conforme o levantamento, a estimativa de área plantada de milho permanece em 1.740.000 hectares, mas com a plantação nestas condições debaixo de gelo, a previsão inicial, que era de 9,5 milhões de toneladas de grãos, caiu para 6 milhões e 300 mil. O analista de grãos reforça que, além do clima desfavorável neste período, a cultura começou a ser prejudicada desde o início do ano, com excesso de chuvas. O produtor ele só pode plantar o milho após ele colher a soja. Então a chuva no início da safra foi um dos principais problemas para nós, o que fez com que empurrasse a nossa safra de milho deste ano para que se seja plantado, para que tivesse sido plantado uma grande área fora do zoneamento, ou seja, fora de um período ideal para que a planta expressasse o seu potencial reprodutivo. E o inverno que começou esta semana traz perspectivas preocupantes, segundo o meteorologista Natálio Abrão. Frio intenso, seguido de estiagem prolongada, deve afetar a produção agrícola. O agricultor está em fase de vazio sanitário. Isso vai contribuir para que ele faça um planejamento com essas informações, prestando muita atenção no último período dessa estação. O mês de setembro, os prognósticos, os modelos rodam uma situação de atraso no início das chuvas de setembro, principalmente no sul do estado, entre Campo Grande e até Sete Quedas e Mundo Novo. Nós estamos vendo uma mancha muito amarela, que significa a ausência de chuva ou chuvas abaixo da média naquela região. Isso pode comprometer o início do plantio, pelo menos entre 7 e 14 dias. O cultivo do milho e da soja abrange uma área de 10% do estado. Essa porcentagem representa 50% do PIB do agronegócio. Isso mostra a força da agricultura em Mato Grosso do Sul. Mas com a queda de 33% da colheita do milho, afeta diretamente a economia local. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o 5º produtor de soja e o 3º na produção de milho, corredor de escoamento de grãos. Mas em 2016, as rodovias estaduais serão apenas corredor para abastecer o país. Não só nós, como estado como Mato Grosso, Goiás, Paraná, todos esses estados estão sofrendo com questões climáticas esse ano. Então, independente da região, em relação à exportação, todos terão problemas.